Caros alunos, bem-vindos a mais uma atividade do nosso curso sobre planejamento de áreas protegidas. O nosso tópico desse vídeo é inventário. O que nós vamos conversar aqui? Bom, nós temos duas ideias principais que vão ser trabalhadas nesse vídeo. A primeira delas, que tudo que acontece em termos de planejamento orbita em torno dos objetivos, que são os objetivos da área que guiam o planejamento. Lembre-se de que existem algumas situações em que a categoria ou os objetivos ainda não estão definidos, e nesses casos é mais conveniente um inventário mais amplo que nos permita identificar a vocação e os melhores objetivos e a melhor categoria para aquela área. A segunda ideia é que roteiros e leis, eles não contêm orientações divinas. O que isso significa? Que o planejamento ele deve ser flexível, objetivo, crítico, analítico e isento. Vamos conversar sobre cada um desses pontos. Começamos por essa frase que eu já apresentei num outro vídeo e que é central nessas nossas discussões. Existem muitas opções de planejamento, muitas abordagens, e aí não vai ser uma surpresa que alguém vai dizer que existe a maneira certa, correta de fazer um determinado planejamento, de executar um determinado processo. Bom, a melhor abordagem é aquela que é mais adequada ao contexto social e institucional. Então, essa é a principal mensagem daquele item. O planejamento deve ser flexível e crítico. Crítico, inclusive, com o roteiro que vai ser seguido. Para a fase de coleta de dados, eu estou me orientando aqui nessa etapa do nosso processo de planejamento, de um modo geral, nas diretrizes propostas pela IUCN no seu roteiro. Aqui a gente tem uma lista de o que a IUCN, o que o Thomas e o Middleton sugerem como o foco de informações a serem coletadas. Então vejam aqui, nós precisamos de informações sobre os recursos ecológicos. Essa palavra de recurso aqui não me agrada muito, mas enfim, então sobre habitats e espécies e a sua condição. Estão ameaçados, estão bem, precisam da nossa intervenção, precisam da nossa ajuda. Aspectos culturais e a sua condição. Que comunidades existem, que atores existem, esses atores estão sendo beneficiados, estão sendo prejudicados de alguma forma na sua própria perspectiva, aonde a nossa interferência é necessária. Aspectos estéticos, o uso público é sempre um objetivo. Sempre não, em muitas categorias o uso público é um objetivo. Esse uso público pode ser extrativo, pode ser contemplativo. Então, naqueles que têm um objetivo contemplativo, os aspectos estéticos, é importante que a gente os conheça com detalhe, quais são as possibilidades, as potencialidades, qual é a infraestrutura física disponível na unidade e em que medida essa estrutura física permite que a gente cumpra com os objetivos da unidade. Estradas, construções, linhas de transmissão, oferta de água potável, etc. Aspectos socioeconômicos chaves. Que são os aspectos socioeconômicos chaves? Bom, qual é a construção que os diferentes atores fazem sobre aquela área protegida? Como eles enxergam aquela área protegida? O quão satisfeitos eles estão com aquela área protegida? Quem está sendo beneficiado, quem está sendo prejudicado? E se isso está de acordo com os objetivos que foram traçados para aquela área. A capacidade da infraestrutura da área protegida e da região para dar suporte aos usos existentes e projetados, já comentei acima. As características dos visitantes e a sua influência, os seus efeitos na área protegida. Observe que aqui não tem a palavra impacto, isso eu acho interessante.
previsões de qual vai ser a condição futura de todos esses fatores. Essa condição futura vai ser influenciada tanto por processos humanos quanto por processos ecológicos. Tudo é dinâmico, as condições mudam. A gente precisa entender qual é a tendência do que vai acontecer e já planejar para o futuro, não para o presente. Quais são os usos da Terra ao redor, no entorno, e como esses usos da Terra ao redor, no entorno da área protegida, influenciam o cumprimento dos objetivos. Bom, nesse mesmo roteiro, eles propõem o foco da coleta de dados. Esse é um slide muito importante. Qual deve ser o foco da coleta de dados? Não quais informações são necessárias, mas como organizar a coleta destas informações que a gente decidiu que são necessárias. A primeira dica aqui desse roteiro, extremamente importante, identificar as lacunas de informação. Qual informação eu precisaria para tomar uma decisão melhor e não está disponível? Bom, isso vai para uma orientação de coleta de dados, que pode ser na própria fase de planejamento, ou pode fazer parte do programa de pesquisa. Então a gente vai direcionar as pesquisas da unidade para preencher essas lacunas de informação que são necessárias para nós melhorarmos o planejamento. Não retardar o processo de planejamento enquanto essas lacunas forem sanadas. Como eu acabei de falar, se existem lacunas, a gente não vai deixar de tomar decisões, não vai deixar de completar o planejamento da forma mais rápida e mais objetiva possível, né? E enquanto essas lacunas vão sendo preenchidas. Reunir e escrever e incluir no processo, nos documentos, apenas a informação relevante. E o relevante aqui está colocado em letras maiúsculas. Então, o plano de manejo, o documento do plano de manejo, não é uma tese, não é um compêndio, não é uma enciclopédia. Não. O plano de manejo, ele tem como objetivo orientar as ações, orientar a tomada de decisão. Então, apenas a informação relevante deve fazer parte. É muito comum, especialmente no Brasil, nós termos planos de manejo com capítulos de inventário extremamente densos e longos, com muitas informações pouco úteis para tomada de decisão, com pouca relação com o que vem na sequência do processo de planejamento. O que significa ser objetivo, na perspectiva aqui desse roteiro, evitar a inclusão de juízos de valor pessoais. Então, isso é não ser objetivo. Os nossos valores pessoais, aquilo no qual a gente acredita, aquelas que são as nossas ambições, os nossos desejos em relação a essa área protegida, não devem fazer parte do processo de inventário. O inventário deve ser objetivo. Nós devemos analisar e incluir os diferentes juízos de valor presentes na sociedade, nos atores que vão participar da gestão, do planejamento, do uso. Então, assim, toda a comunidade que de alguma forma vai ser influenciada por essa área protegida, tem diferentes juízos de valor. Esses juízos de valor estão em disputa, provavelmente. Então, conhecer esses diferentes juízos de valor é importante. Isso é diferente de nós projetarmos os nossos próprios juízos de valor para o processo de planejamento. Quantificar e qualificar. Eu vou dar um destaque aqui para esse qualificar. Os fatos e identificar as suposições. Então, qualificar significa separar o que são fatos e o que são suposições. E qualificar significa também tomar cuidado com os juízos de valor pessoais. Mantenha o documento compacto, sintético. Inclua apenas a informação relevante.
use mapas, referências e apêndices. Então, toda aquela informação que foi coletada, e eventualmente uma parte dela talvez não tenha sido usada, joga lá nos apêndices. Use a informação local. Aqui convém a gente abrir um espaço a mais para esse ponto. O que significa usar a informação local? Significa que se existem lacunas da informação, a comunidade local, que há muito tempo se relaciona com aquele espaço, pode ser que preencha algumas dessas lacunas. Mas atenção, cuidado com os juízos de valor pessoal. Tanto em descartar essa informação, porque essa informação ela não é científica, porque essa informação é só uma opinião, quanto olhar para essa informação de forma romântica e aceitar de forma acrítica essa informação. O conhecimento local não é uma demonstração, não é uma prova. O conhecimento local é um conjunto de excelentes hipóteses, as melhores hipóteses provavelmente, sobre como preencher aquelas lacunas de informação com inventários futuros, com a continuidade do processo. Então, é preciso usar a informação local, ela é extremamente valiosa, mas nós devemos utilizá-la de forma absolutamente crítica. Cuidado com os juízos de valor, inclusive sobre como a gente enxerga a informação local. Muito bem. Aqui nós temos um outro roteiro, que é o da RESP-B, sugerindo como organizar as informações. Então eles sugerem organizar essas informações em 4 capítulos. Veja que isso é um pouquinho diferente, mas as informações centrais são mais ou menos as mesmas das que a gente acabou de ver. Pode voltar o vídeo no roteiro da IUCN. E esse aqui é o roteiro que eu proponho que a gente siga nos exercícios que nós estamos fazendo. Então, um primeiro capítulo, onde nós coletamos informações sobre o contexto regional e o contexto nacional. Esse regional pode ser interpretado aqui de forma ampla, como algo menor que o nacional ou algo maior que o nacional. Então, é preciso saber qual é o bioma, qual é a ecorregião, como é a proteção desse bioma como um todo, como é a proteção dessa ecorregião como um todo. Isso vai permitir que a gente depois discuta qual é a importância dessa área protegida para a biodiversidade, para as espécies e hábitats da região, da ecorregião, do país, etc. Quais são as tendências regionais e nacionais em diferentes escalas. Então, o que está acontecendo com essa região? Ela está se fragmentando, está havendo êxodo rural e abandono de áreas, o perfil socioeconômico está mudando, em que direção? Existem recursos estratégicos que potencialmente venham a ser explorados na área ou no seu entorno, e isso vai ter consequências na gestão da área protegida. Enfim, esse olhar sobre o contexto é extremamente importante. Por quê? Porque a área protegida é um fragmento politicamente desenhado e, portanto, largamente influenciado por tudo que acontece no seu entorno. É preciso olhar para o entorno. Depois, informações básicas sobre localização e infraestrutura, e na infraestrutura, ou em que medida essa infraestrutura permite que os objetivos sejam cumpridos, como foi a criação, qual é a situação do processo de criação e organização dessa unidade, está concluído ou ainda não, como funciona a administração, existem questões de posse de terra a serem resolvidas, existem questões legais a serem resolvidas, aspectos físicos e aspectos biológicos e aspectos culturais e socioeconômicos. Esses sobre os quais eu já comentei em uns slides anteriores, para enfocar. Bom,
Aqui, então, um resumo do que é interessante de ser incluído nos inventários. De novo, sempre olhando essa lista, como todas as outras, de forma crítica e contextualizada, flexível. Terminamos aqui mais esse vídeo sobre o planejamento de áreas protegidas. Quais foram as duas ideias centrais que nós desenvolvemos aqui? A primeira delas é que tudo orbita em torno dos objetivos de manejo. Os objetivos de manejo orientam o planejamento das ações, isso inclui o inventário de informações. E roteiros, leis, não contêm orientações divinas, não devem ser seguidos de forma fundamentalista. O planejamento ele deve ser flexível, objetivo, crítico, analítico e isento. E isso significa que esse planejamento deve estar focado na realidade. E a realidade é que orienta o planejamento. Muito obrigado pela participação de vocês em mais essa atividade e até a próxima.